Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Mengão. Atacante colombiano pode reforçar o Flamengo em 2024. Com 10 desfalques, Pedro também é dúvida para o jogo de hoje do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Feminino do Flamengo jogou ontem em Brasília contra o Real Brasília. É oficial, 25 milhões de reais. Flamengo envia a proposta por volante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo tem uma parada duríssima hoje, porque vai enfrentar o Atlético Paranaense às 16 horas, horário de Brasília, na Arena da Baixada, no campo sintético, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 10 desfalques e ainda por cima o Pedro viajou, mas é dúvida para essa partida. Ele revezou com o Gabigol durante o último treino antes do embarque para Curitiba. O Pedro pode ser colocado no banco de reservas devido ao fato do gramado sintético inspirar mais cuidados com os jogadores. Mas a tendência é que ele participe da partida. A CBF definiu um trio do Rio Grande do Sul para esse jogo. Anderson Daronco, FIFA, comanda o apito, ao lado de Thiago Augusto Capes Diel e Michael Stanislau. No VAR, Daiane Muniz, VAR FIFA de São Paulo. O Atlético Paranaense é o mandante e por isso define onde o jogo poderá ser transmitido, não é? O Clube Paranaense há anos não tem acordo com o Grupo Globo para a transmissão dos seus jogos na Liga Arena, em plataformas fechadas ou pagas. O Atlético Paranaense transmite suas partidas como mandante na Rede Furacão e, mais recentemente, na Rede Cazé. Esse jogo vai ter a transmissão da TV Globo em canal aberto para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, exceto Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia, Mato Grosso, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Distrito Federal. O restante do país vai ter que assistir a partida pela Cazé TV no YouTube ou na Rede Furacão. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Léo Ortiz, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. O Flamengo não vai contar com 5 jogadores convocados para a Copa América: Eric Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. Além disso, Igor Jesus e Everton Cebolinha, que se lesionaram no primeiro tempo aí do jogo contra o Grêmio, também são desfalques. O Alan, em recuperação de um problema na coxa direita, não viajou também para Curitiba. E ainda há a dúvida sobre a participação do Ayrton Lucas e do Carlinhos. Para completar, o técnico Tite também está fora porque levou o 3º amarelo e está suspenso. Quem vai comandar o time hoje vai ser o seu assistente e filho Matheus Bach, auxiliado por César Sampaio e Kleber Xavier. O Atlético Paranaense, que está em 4º lugar na tabela com 16 pontos, e não vai contar também com o goleiro Bento, que está na seleção brasileira, e com o Canóbio, com a seleção do Uruguai. O Flamengo vem embalado com 6 vitórias consecutivas e está em 1º lugar na tabela do Brasileirão com 17 pontos, ao lado do Bahia, mas ganha no saldo de gols. Aí eu te pergunto, você está confiante numa boa apresentação do Flamengo hoje, apesar de tantos desfalques? Qual vai ser o placar para você aí? Coloca que eu quero saber. O meu placar eu vou dar no final do programa. No estádio Bezerrão, o Flamengo visitou o Real Brasília na noite desse sábado e acabou perdendo por 1-0. O gol das mandantes foi marcado pela meia Baião. A partida foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com o placar, o Flamengo permaneceu na 7ª colocação com 18 pontos. Já o Real Brasília chegou aos 16 e sonha com a classificação para o mata-mata da competição. Vale lembrar que somente os 8 primeiros colocados avançam para a próxima fase.
O Flamengo jogou com Carol Alves, Mona Lisa Belém, Daiane Limeira, Núbia e Jucinara, Gisele, Fabi Simões, Thaís Regina e Jenny, Crivellari e Gláucia. Em março desse ano, o Flamengo consagrou-se campeão da Copa Libertadores da América Sub-20. O título inédito foi conquistado de forma invicta e o atacante Wallace Ian foi o artilheiro da competição com 4 gols. Na última sexta-feira, ele recebeu o troféu de artilheiro da competição e nas suas redes sociais o Flamengo enalteceu a conquista do jogador. Vale destacar que, além do Wallace Ian, o zagueiro Iago também marcou 4 gols na Copa Libertadores Sub-20, mas como o atacante jogou por menos tempo, garantiu a conquista do prêmio individual. A conquista da Libertadores Sub-20 garantiu ao Flamengo uma vaga na grande final do Mundial de Clubes da categoria. Na decisão internacional, o Flamengo vai enfrentar o Olympiacos da Grécia em busca do título inédito na categoria de melhor time do mundo. Esse jogo vai ser no dia 24 de agosto no Maracanã. O horário ainda não foi confirmado, mas o Flamengo vai ter o apoio da maior torcida do mundo para buscar o troféu mais importante da sua história na categoria, sob o comando agora do Felipe Luiz. O Flamengo já escolheu o treinador que vai substituir o Felipe Luiz no Sub-17. Vai ser o Eduardo Zuma, ex-auxiliar do Santos, São Paulo, Vasco e do Cerro Porteño do Paraguai. O Zuma será efetivado no Sub-17 depois da final da Copa Rio, entre Vasco e Flamengo, nesta segunda-feira. A bola vai rolar a partir das 15 horas, horário de Brasília, em São Januário. Vale ressaltar que essa não vai ser a primeira vez que o Zuma vai comandar o Sub-17 do Flamengo. Antes do Felipe Luiz assumir o Sub-17, o Zuma era o treinador dos meninos. No entanto, com a chegada do Felipe Luiz, o então técnico da categoria desceu para o Sub-16. Com a ascensão do Felipe Luiz, o Zuma volta ao posto que já era dele. Além do Flamengo, o Eduardo Zuma foi auxiliar técnico do time profissional do Cerro Porteño, do Paraguai, do São Paulo, do Vasco e do Santos aqui no Brasil. Em solo paraguaio, atuou junto ao Gavilã de agosto até novembro de 2023. Por outro lado, no Santos, ele foi auxiliar técnico do Fernando Diniz em 2021, chegando até a comandar o time profissional de forma interina, mas nas partidas em que o Diniz estava suspenso. Agora o Eduardo Zuma vai tentar um recomeço no Flamengo. Boa sorte para você, meu garoto! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais. Muito obrigado. Pensando em reforços na base e no profissional, o Flamengo está atento ao atacante colombiano Juan José Rosa, de 17 anos. O jovem pertence ao Atlético Nacional da Colômbia. A informação foi dada pelo perfil Olheiro Sudaca. Caso seja contratado, o jogador vai reforçar a equipe Sub-17, que era do Felipe Luiz, mas agora vai ficar sob o comando do Eduardo Zuma. O Juan José Rosa está sendo acompanhado de perto pelo Mengão desde o torneio Adidas Cup, que aconteceu no início desse ano, no Ninho do Urubu, e o Flamengo foi o campeão, mas Juan recebeu o prêmio de melhor atacante da competição. O colombiano se destaca pelo bom preparo físico e pode atuar como ponta ou até mesmo um falso 9. Analista do perfil Flamengo Base, Wenderson Ferreira, elogiou o jogador ao saber do interesse do Flamengo na joia. Juan José Rosa é um ponta interessante, de boa capacidade técnica, 1 contra 1 e força física. Jogador interessante, escreveu Ferreira em sua conta no X. Estudando uma proposta para tirar Juan José Rosa do Atlético Nacional da Colômbia, o Flamengo contratou outra promessa para a base, o zagueiro Wesley Juan, de 19 anos, que estava no Acadêmico Viseu de Portugal. O defensor chega para reforçar a equipe do Sub-20, agora do Felipe Luiz, e vai assinar um contrato com o Flamengo por 1 ano e meio. Esse movimento do Flamengo em contratar jogadores que estão próximos de suas formações na base só cresce nos últimos anos dentro do clube.
Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo entrou em contato com o Marcos Antônio, jogador da Lazio, que passa férias aqui no Brasil, e ofereceu uma boa quantia para ele. Ainda segundo a fonte, o Flamengo ofereceu um montante de 4,5 milhões de euros, 25 milhões de reais na cotação atual, pelo jogador que está na Bahia e já foi informado do interesse. O Marcos Antônio, ele atua no meio de campo e pode vir para ajudar o Flamengo a manter a sequência positiva com um calendário tão apertado quanto esse do Brasileirão. Vale lembrar que o Marcos Antônio tem 24 anos, 1,66 de altura, já fez 2 jogos pela Seleção Brasileira Sub-23, é um meia central destro que também pode jogar de volante ou meia ofensivo. Está emprestado ao PAOK da Grécia até 30 de junho de 2024, tem contrato com a Lazio da Itália até 30 de junho de 2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 4 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Marcos Antônio pelo Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Hoje a parada é muito dura, mas pra cima deles, Mengão, 2-1 tá bom.